Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar em Sua palavra. Por quê? Porque nós aprendemos, Jesus está em Sua palavra, nós somos abençoados pelo Espírito Santo e só ganhamos, não é? Então vamos levar esses minutos, vamos meditar junto conosco, vamos aprender e que assim Deus nos abençoará. Amém? Amém. Mateus 23, do 1 ao 12. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Então, Noemi leu o Evangelho escrito por São Mateus, apóstolo de Jesus, no capítulo 23. Existem vários ensinamentos para que possamos meditar nesse capítulo, mas nós queríamos destacar o versículo 8. Jesus diz assim: Vós, porém, vocês que me seguem, não serão chamados Rabi. Rabi é mestre, aquele que ensina, é o professor. E Jesus diz assim: vocês que me seguem, não serão chamados de professores, de mestres. Por quê? Porque um só é o mestre, o professor de vocês. A saber, quem é o mestre, quem é o nosso único mestre, o único que pode nos ensinar. E Jesus responde: um só é o mestre de vocês, é o professor de vocês, que é o Cristo, é Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o único mestre. E Jesus completa: e todos vocês são irmãos. Então Jesus destaca para nós uma lição muito importante. Todos nós que cremos em Jesus temos um papel no reino de Deus. Enquanto estamos aqui na terra, temos um papel na sociedade, na igreja, na nossa religião, e devemos desenvolver o nosso papel de uma forma dedicada, de uma forma que se leve em oração. Devemos ser pessoas que amem, pessoas boas, pessoas que deem um bom testemunho de vida, não é? E Jesus destaca assim que todas as pessoas são irmãs. Elas têm papéis diferentes, uns pregam, outros praticam a caridade, outros fazem várias coisas, mas quem ensina, porque todos são iguais, entendeu? Jesus diz assim: um só é o vosso mestre, que é o Cristo, é Ele mesmo, e todos vocês são irmãos. O que Jesus está falando? Todos vocês são iguais. Ninguém é superior a ninguém. Se Deus dá um dom de cura, dá um dom de profecia a alguém, a glória é de Deus. Nós todos somos irmãos. Deus não vai me dar um dom de cura se eu não tiver essa disposição, essa coragem ou esse ministério de curar as pessoas. Porque não é para a glória da pessoa. Olha, aquele tem o dom de cura, aquele tem o dom de fala, aquele sabe explicar bem as Escrituras, mas isso vem de Deus, a glória é de Deus. Nós todos somos irmãos, nós todos somos iguais.
Mas quem é o nosso mestre? O nosso único mestre é Jesus, porque aí que vem, por isso que eu quis destacar essa passagem, porque é muito importante eu entender o seguinte: eu preciso aprender de Jesus, eu preciso entender o que ele ensina, eu preciso entender o que ele traz para mim, o Espírito Santo traz para mim através das Escrituras, do que está escrito nos Evangelhos, quando ele prega o Sermão do Monte, quando ele faz vários ensinos, várias parábolas. Eu preciso tentar entender o que ele quer ensinar para mim e viver o que ele ensina para mim, porque existem muitas pessoas que se autodenominam professores, mestres, que têm visões, revelações diferentes, mas é muito perigoso, porque de repente eu não estou seguindo o ensino de Cristo, eu estou seguindo o ensino de alguém que pode parecer bom, mas para mim o importante é seguir Jesus. Jesus é que vai me dar a salvação, Jesus é que morreu por mim na cruz, não é? Jesus é que me leva na presença de Deus, que me livra da morte espiritual, não é? Então, o que acontece? Eu preciso entender que um só é o meu professor, um só é o meu mestre, é Jesus, e dele eu preciso aprender. Aí dizem assim, mas o dom de mestre existe. Existe o dom de cura, o dom de discernimento de línguas, o dom de profecia e o dom de mestre. Claro, existe as pessoas que são mais capacitadas humanamente e espiritualmente para ensinar, mas elas devem ensinar aquilo que Jesus ensinou, porque quem está ensinando é Jesus e não as pessoas. Através das pessoas que ensinam, Jesus está ensinando, Jesus está explicando as passagens, Jesus está ensinando os valores bíblicos. Então não é que as pessoas sejam mestres, que as pessoas estão sendo usadas por Deus para que Jesus ensine as pessoas. A mesma coisa a cura. Não é as pessoas que têm o dom de cura que curam, é Deus através delas que cura. Não é as pessoas que vão fazer a profecia, é Deus através delas que se comunica com a sua igreja através de profecias, através de revelações. Não é? Mas o que é importante eu saber? Que é muito importante que aquele que tem o dom de mestre, como diz as cartas de Paulo, que esse que tem o dom de mestre, ou o dom de profecia, ou o dom, vários dons, não é? Que ele entenda que não é ele, é Deus, porque um só é o nosso mestre. Porque não podemos desviar o ensino. Se eu percebo que o que eu estou ensinando não está em consonância, não está batendo com aquilo que Jesus ensinou, eu devo parar. Porque eu estou pecando contra Deus, eu estou usando o nome de Jesus e ensinando outras coisas. Um cristão não pode ensinar a odiar. Aí eu odeio aquele movimento, odeio aquela religião, odeio aquele político, odeio aquele... Mas isso não é cristianismo. O cristianismo ama, cristianismo perdoa, cristianismo junta, cristianismo conversa, cristianismo leva o evangelho à vida, porque só um é o nosso mestre, é o Senhor Jesus. Então eu devo entender o seguinte: se eu entender isso, eu estou entendendo uma grande coisa. Todos somos irmãos. Ah, aquele irmão é muito especial. Não é. Aquele irmão tem uma vida bonita, sim, mas que ele é mais que você, ele não é. Jesus está dizendo assim: todos vocês são irmãos, vocês são iguais, filhos do mesmo Pai, que é Deus, vocês são irmãos, entendeu? Só que vocês vão ter missões diferentes. Às vezes a missão de uma pessoa é simplesmente falar de Jesus para a sua própria família, para um pai, uma mãe, uma esposa, mas é uma grande missão para Deus. Para Deus é uma grande missão, porque Deus sabe daquilo que Ele quer de nós e que nós devemos estar dispostos a dar a Ele.
Mas não devemos dizer, eu ensino. Não, você não pode ensinar. Porque o mestre é Jesus. Você deve ser aquele que transmite, através do Espírito Santo de Deus, o ensino que Jesus quer transmitir. Porque quando você transmite outra coisa, você não está servindo a Deus, não é? Então é muito importante eu entender isso, esse ensino de Jesus. E eu vou repetir o versículo. Jesus diz assim: vós, porém, vocês que me seguem, não serão chamados rabi, que quer dizer mestre. Vocês não podem ser chamados de professores. Por quê? Por que vocês não podem ser chamados de professores? Porque um só é o vosso mestre, um só, que é o Cristo, que é Jesus. E todos vocês são irmãos. Versículo 8 do capítulo 23 de Mateus, que é uma grande lição para nós. Ninguém é superior a ninguém por pregar numa igreja, por ter dom de cura. Por quê? Por ser isso, por ser aquilo, porque nós somos usados por Deus e nós somos abençoados pelo mesmo Deus, porque nós temos que ter a honra, temos que ser vasos de bênçãos, vasos de honra para Deus, não é? E a glória é de Deus. E Jesus, o capítulo diz assim, que Jesus falava às multidões, dizia que na cadeira de Moisés, onde Moisés havia sentado, aquele Moisés, ele havia tirado o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel era escravo no Egito. Moisés havia tirado o povo de Israel do Egito e havia levado em direção à terra prometida. A terra que tinha leite e mel, né, que jorrava leite e mel, que queria dizer assim, a terra que gerava riquezas, bênçãos, não é? Essa é uma figura. E Moisés ensinava aquilo que ele ouvia de Deus, os 10 mandamentos, todos os mandamentos de Moisés, às vezes alguns até estranhos, mas próprios para aquela época tão antiga, tão primitiva, não é? E aí Jesus fala assim, olha, na cadeira de Moisés, no lugar de Moisés, estão assentados os escribas que escreviam as escrituras, eles escreviam, não é? E os fariseus, que eram os sacerdotes que falavam nas sinagogas, porque o povo nem sabia ler direito. E eles ensinavam, eles eram um partido religioso, não é? E Jesus fala assim, ó, como eles ensinam as escrituras, naquela época era o Velho Testamento, como eles ensinam as escrituras, vocês observem tudo o que eles ensinam, porque é bom, porque eles ensinam as escrituras, mas não imitem o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam, mas não praticam. Olha a responsabilidade nossa quando nós falamos do Evangelho. Porque nós podemos nos parecer com os fariseus, nós falamos uma coisa e fazemos outra. E Jesus espera de nós que nós falemos do Evangelho para que Ele diga também de nós, olha, faça o que Ele pratique o que Ele ensina, o que Ele está falando, não é? Mas faça o que Ele faz, porque o exemplo dele é bom. O nosso exemplo deve ser um bom exemplo e não parecido com os fariseus e escribas, que tinham uma vida suja, ruim na presença de Deus. Mas eles falavam mesmo assim as Escrituras, e eu acredito que de forma até correta, porque Jesus manda que o povo escute e pratique, mas não imite as suas obras. Isso é muito comum hoje também em vários líderes, não é? E Jesus diz assim que eles gostavam muito do louvor dos homens, né? No versículo assim, 5, ele fala assim, e eles fazem as obras, né? Se mostra, estou dando isso, dando uma cesta básica, não sei o quê, a fim de serem vistos pelos outros homens. Aí todo mundo fala como ele é bonzinho, como ele é bom, olha como é. Eles queriam aquela paparicação, aqueles elogios dos homens, né? Aí eles faziam aquelas roupas cheias de coisa, né, que Jesus ensina, eles trazem largos filactérios, que era uma espécie de franjas, nas suas vestes e tal. Eles amavam o luxo, os primeiros lugares dos banquetes, as cadeiras mais importantes nas sinagogas. Sinagogas era o lugar de culto da época, né?
Eles amavam tudo que é elogio, coisas boas, as primeiras cadeiras, serem os bambambãs em tudo. Eles amavam isso, eles amavam que nas praças, nas ruas, os povos aclamassem eles como mestre, rabi, rabi. Eles se sentiam o máximo, não é? Olha que pecado, não é? Nós não somos o máximo. Nós somos apenas homens que precisamos da misericórdia de Deus, que estamos salvos na presença de Deus através do sacrifício santo e puro de Jesus, que nos permite aprender das Escrituras. Nós não somos especiais, ninguém é especial. Mas esses homens queriam se sentir assim e gostavam. Se você quiser, leia depois o capítulo 23 e você vai ver como Jesus descreve os primeiros lugares nas sinagogas, os elogios nas praças, não é? Os primeiros lugares nos banquetes. Gostavam de mostrar que tinham aquela roupa religiosa e todo mundo, que roupa, né? E aí eles gostavam de ser chamados de mestres, e Jesus, aí que Jesus diz, vocês não podem ser mestres, só um é o vosso mestre. E Jesus ensina depois que na terra ninguém deve ser chamado de pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Na verdade, Jesus não está se referindo ao nosso pai terreno, não é? Nosso pai terreno é nosso pai terreno e será nosso pai enquanto estivermos na terra. Quando formos para o mundo espiritual, para o céu, para o mundo espiritual, ninguém será pai, irmão, todos serão irmãos. Por isso que Jesus diz que o Pai real, o Pai eterno é Deus. Jesus está se referindo a um Pai espiritual, aquele que nos gerou para a vida eterna. Não é pecado chamar o nosso Pai da terra de Pai, mas um dia ele não será mais nosso Pai, porque nós não estaremos aqui na terra e no mundo espiritual seremos todos irmãos, não é? Isso que Jesus está ensinando. E ele diz assim, porque só um é o vosso Pai que está nos céus. Não vos chameis mestre, porque o vosso mestre é só Cristo, ele repete. E Jesus diz assim, Jesus prega a humildade. Quanta gente esquece desse porém. Jesus ensina a humildade, a sermos humildes, a não querermos glória, a não querermos fama através do Evangelho. Muitas pessoas buscam fama, buscam ser adorados, mas Jesus ensina, não, o maior dentre vós é o vosso servo. Sabe o que é o servo? O empregado. Se você entra numa empresa, você não vai achar que o porteiro é o maior, que o ascensorista do elevador é o maior. Mas para Deus, o maior é aquele que serve, é o serve, não que é servido. É o mais humilde, é humildade, é serviço. E Jesus diz assim, o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Só que aquele que se humilha, ele não quer orgulho, ele quer apenas ser um servo de Deus, que a glória seja de Deus, ele age assim, esse Deus o exaltará, que é aquilo que nós desejamos, que Deus nos exalte. Não os homens, né? Que Deus nos exalte. E aquele que se exaltar, Deus vai puxar a orelha e vai humilhar, para que ele entenda que todos são iguais, todos são irmãos. Se temos alguma coisa, é pela misericórdia de Deus, não é porque nós somos especiais, porque nós somos mais cheirosos, não é nada disso. É porque Deus nos dá essa missão, mas a glória é de Deus. O que ensinamos deve ser puramente o que Deus ensina, amém? Vamos aprender essa lição que é muito importante para a nossa vida cristã, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, você dê um like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática o que nós aprendemos do Senhor. Não ser só ouvinte, mas praticante. Não adianta só saber as coisas teoricamente e não colocar em prática. Amém. E para colocar em prática nós precisamos do Teu Espírito Santo
nos fortalecendo e nos dirigindo. Pedimos, Senhor, que abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, se tiver problemas graves, sérios, nós pedimos que elas coloquem diante de Ti, Senhor, e tenham fé, que para Ti nada é impossível. Amém. Pedimos, Senhor, por esse país, pelo nosso país, Senhor, pelas coisas que precisam acontecer, pedimos para que haja mais segurança e mais pessoas, Senhor, levando o Evangelho na prática. Amém. Também, Senhor, pedimos pelos outros países do mundo também, para que todos os cristãos possam ser também, de uma certa forma, mais unidos em oração. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.